Olá, amigos e amigas da Biblioteca Demonstrativa do Brasil. Estamos mais uma vez aqui reunidos para trazer para vocês um assunto que é hoje na Biblioteca Demonstrativa. Estamos comemorando meio que uma semana de Brasil. Falamos sobre Brasília, falamos sobre descobrimento e agora vamos falar sobre a independência do Brasil, os 200 anos que completamos agora em 2022. E para isso chamamos dois convidados especiais, Rafael Nogueira, que é o nosso secretário nacional de Economia Criativa e Diversidade Cultural, e o professor José Teodoro Menck, mestre e doutor em História pela UNB. Amigos, sejam bem-vindos. Obrigado por prestigiar a nossa biblioteca com o conhecimento de vocês. Hoje a gente estava conversando aqui nos nossos bastidores, né, a importância desse momento e a importância de falar sobre o Brasil. E vamos falar hoje sobre a nossa independência. Sempre quando a gente conversa aqui na Biblioteca Demonstrativa, a gente tem uma grande quantidade de bibliotecas, né, de pessoas, também trabalhamos com de 8 a 80, mas trazer para esse nosso público uma visão de vocês que estão hoje, né, que são especialistas no assunto, e trazer para ele uma visão, um olhar, né, um olhar não só acadêmico, mas também um olhar do coração, desse carinho que vocês têm pela história do Brasil. A gente sabe que o Brasil, na sua independência, poderia ter virado um monte de pedacinhos, né? E a gente finalmente conseguiu, no processo de independência, ter esse Brasil desse tamanho que a gente tem. Então, queria começar com você, Rafael, contando um pouquinho dessa tua visão, você como professor de história, né, um apaixonado pelo livro, apaixonado pela cultura. Queria que você um pouco te contasse da tua história e do teu sentimento sobre a nossa independência. O que a gente está comemorando agora? A minha história, primeiro, começo dizendo onde eu nasci, né? Eu sou de Santos, a terra do José Bonifácio de Andrade Silva, o patriarca da Independência. Lá se fala muito dele. O local mais nobre da cidade é a Praça da Independência, com uma estátua enorme com os irmãos Andradas no centro. Então, assim, e foi inaugurada no centenário da Independência, em 1922, tem a assinatura de Epitácio Pessoa ali. Então, isso marca a minha vida porque, interessado em história, eu sou das humanidades, né? Eu fiz filosofia, história, direito, e mesmo quando estudante de filosofia, eu achava que eu precisava conhecer o meu povo, né? Eu sou descendente de português, minha família paterna é portuguesa, minha família materna é aquela paulista quatrocentona que dizem que é aquele que já está aqui em São Paulo, lá em São Paulo, né? Estamos em Brasília aqui, mas lá em São Paulo há quase 500 anos, na verdade, porque essa história surgiu quase 100 anos atrás. Então, assim, a gente tem, então, uma união aí entre uma família portuguesa e uma família brasileira de muito tempo, e a família brasileira muito voltada à genealogia, quem foi quem, tudo, e sabendo de sua miscigenação, da mescla cultural que a gente representa e tudo isso. E a família portuguesa tendo vindo para cá com a humildade de procurar um lugar melhor para prosperar. Então, assim, nesse sentido, portugueses procurando o Brasil, né, séculos depois dos portugueses terem chegado aqui em primeiro lugar. Então, assim, eu acho que esses exemplos da minha família e da cidade onde nasci, eles marcam o nascimento das primeiras perguntas que eu tive para eu me tornar, digamos, um palestrante, em alguma medida escritor, mas os livros estão engavetados. Eu produzi audiovisual, fui consultor técnico, produzimos séries, produzimos filmes ligados à independência. Então, assim, essa paixão surge também dessas raízes, as raízes familiares e a do local. Bonifácio é um personagem assim fascinante para mim, e essa questão das minhas famílias, uma procurou o Brasil no século XX para aqui ficar, e a outra está aqui há muito tempo e tem orgulho da genealogia, da miscigenação, dessa origem multicultural do nosso próprio povo, né? É interessantíssimo. Doutor Menck, esse Menck é da onde? Já que o Rafael fala das suas origens portuguesas, para a gente começar o nosso papo de independência. A minha família que vem da Alemanha, da região da Alemanha. Nós viemos, segundo consta, durante a Guerra do Paraguai, no esforço de guerra do Brasil. Quando, na época, tinha a única siderúrgica nacional que existia na época, era o Morro da Fábrica de Ipanema, de Baniede e Sorocabá, então, dos arredores de Sorocaba.
Então ali se produzia era o que tinha para o Brasil, e na Guerra do Paraguai precisava preparar canhões. Então chamaram alguns técnicos de metalurgia alemães que vieram para lá e sim, para produzir, fazer peças, fazer canhão. Foi feito, só que a qualidade do ferro não era boa. Não é como aquela mineira que mais tarde, décadas depois, viria a ser explorada. Então os canhões não eram lá grande coisa, é a expressão que deve ter. Mas foi feito, e quando terminou a guerra, então vieram 5 famílias de alemães para aquela região, e eles acabaram se enraizando lá. Então se tornaram verdadeiros caipiras, todos casados entre si. Então, na verdade, eu sou descendente de todas aquelas 5 famílias que vieram, durante muitas gerações ficaram se casando. E esse é o lado paterno. Então, ou seja, agora o lado materno nós viemos no século XVIII. Então, são portugueses também antigos que vieram, são Mascarenhas Menck. Então, lá do Mascarenhas, eles vieram 3 irmãos de Portugal, e aqui eles se espalharam, e um deles foi para o Nordeste. Então, o meu ramo é o ramo nordestino, é o ramo do interior do Ceará. Então, meu pai é do interior, meu pai ainda é fruto daqueles alemães casados entre si. E minha mãe, do Nordeste, do interior do Ceará, e eles vão se encontrar no Rio de Janeiro. Então, eles vão se casar lá e, no fundo, com a transferência da capital, viemos para cá. Então, eu também sou bem mestiço, de um lado bem antigo e outro lado relativamente moderno, novo, né? Entendi. Então, e a história? E a história? Como a história entra na história? Eu sempre fui um apaixonado pela história, porque eu sempre entendi que a história é uma interpretação do presente. Para você entender o presente, você tem que saber como ele foi construído. E como é que foi construído o presente? Foi justamente através da evolução de você. Então, a história, o objeto para mim da história não é o passado. O passado já morreu. E o futuro não existe. É o presente. É ao analisar o presente que eu entendo o presente fazendo como ele foi construído, fazendo a história. De certa forma, quando lendo Heródoto, o pai da história, o livro História, que chama o nome dele, que em grego a palavra que seria investigação, se fosse uma tradução literal. Então, ele está investigando. E ali é muito interessante que ele estava passeando na antiguidade, e quando ele chega, por exemplo, no Egito, ele vê aquelas pirâmides e ele tenta entender como é que foi feita. Daí ele vai perguntando. Então, o livro de Heródoto nada mais é do que um grande tour na antiguidade, perguntando e vendo como foram construídas as coisas, investigando a construção e por que são como eles são. Ele tem uma hora que ele se encontra lá com os sacerdotes para entender como se fazia as múmias, o que eram as múmias. Então, e aí ele vai do passado, como é que são e para que são feitas. Então a sua curiosidade me levou a estudar a história. E eu, depois, como bacharel, eu entrei inicialmente no direito, então eu fiz toda uma trajetória no mundo do direito, mas eu sempre entendi que o direito é uma ciência histórica. Você pode entender a dogmática jurídica só no sentido assim da lei, pura e simples, mas por que é assim? Você só vai entender por que é assim e não assado se você souber a evolução daquelas circunstâncias de como foi criada aquela norma. Então, eu sempre estudei direito como história, e a história depois ficou uma explicação da vida em sociedade. É a minha visão pessoal. Fantástico. Rafael, e aí chegamos. Sei que na história temos história e temos fatos. E temos agora a nossa independência, né? Você, né, falou para José Bonifácio, e a gente tem várias. É sempre bom da gente traçar, eu gosto sempre de traçar uma linha do tempo, o que estava acontecendo no mundo, né? Naquele momento, para que a gente possa também entender um pouquinho da história, para quem também esteja nos assistindo, a gente tenha, né, coloque-os para entender onde que estávamos na independência, o que estava acontecendo no mundo naquele momento. É interessante essa explicação, que é a criação do cenário, né? E para a gente entender como é que era aquele cenário, tem que retroceder um pouquinho, naturalmente. A gente tem que entender que a gente estava numa fase das chamadas revoluções, era a passagem do mundo, que era o chamado de uma fase da modernidade, o absolutismo, para um mundo contemporâneo, né? O mundo revolucionário vai trazer algumas novidades que vão impactar o mundo até hoje. Então a gente passa pela Revolução Americana, a princípio em 1776, a partir daí, depois a Revolução Francesa, 1789, tem o período napoleônico, e o período napoleônico é aquele que fez com que o rei viesse para cá, ainda regente, né? A rainha era a Maria I, Dona Maria I, mãe de Dom João, ele vem para cá como regente, e a partir de então a gente tem uma fase chamada de período joanino. Mas assim, antes da gente falar
falar desses impactos revolucionários em Portugal, é interessante perceber como é que Portugal absorve essas mudanças mundiais, que fica fácil de falar, professor de história na escola em geral vai, né, as revoluções e aí tem Portugal, mas a bem da verdade Portugal interpretava de alguma maneira, os portugueses interpretavam de alguma maneira e é fascinante observar isso. Então houve uma espécie de iluminismo, não é? Que é a palavra que se diz português, que era, ele não deixava de lado, a princípio, uma visão mais centralizadora, não é? Que é, no caso, o Marquês de Pombal, o período pombalino, ele tinha uma visão centralizadora, mas tentando trazer as novidades do iluminismo, que eram novidades científicas, de colocar a razão, entre aspas, acima de tudo. É um pouco folclórico isso, até acho, né? Mas enfim, é a maneira deles se autoexpressarem, a razão acima de tudo, as ciências, mas a partir do rei, a partir do reino. Então, essa fase pombalina. Posteriormente, você tem um período mariano, não é? Quando Dona Maria assume, antes era o Dom José I, seu pai, Dona Maria assume, e o que acontece é que ela traz, ao mesmo tempo, ela fortalece as ciências pela criação da Real Academia de Ciências de Lisboa, mas ao mesmo tempo ela traz esse bojo mais católico, esse aspecto mais católico, que ao qual o Pombal não dava tanto valor. Então a gente tem uma certa tentativa de harmonizar aquilo que a gente chama de escolástica tardia, é um ponto de vista católico, uma reflexão católica partindo da teologia e da filosofia cristã sobre o homem, sobre o mundo, sobre o destino, com as novidades do racionalismo, do iluminismo que vinha. Então a gente passa aquela primeira fase centralizadora do rei pombalismo, um despotismo esclarecido, mas essa fase alterou a Universidade de Coimbra, que formou os homens que viriam formar o Brasil depois. Então eles tinham muito essa ideia de, a partir de um centro real, a gente pode construir uma sociedade melhor, de acordo também com as novidades que a ciência traz e com valores e às vezes até concepções, visões católicas. Que fantástico. Adorei. Doutor Menck, Portugal, será que Dom Pedro tinha a noção que na nossa independência, criar um Brasil no futuro ia deixar Portugal no mundo, né? Hoje, né, até o presidente Marcelo de Portugal, ele diz uma coisa muito interessante. O Brasil hoje deixa Portugal com a sua relevância no mundo, né? O Brasil hoje, essa massa, né, que a gente tem, essa potência que a gente tem como... Há uma... Na nossa independência ou morte, né? Será que havia uma visão havia assim? uma consciência de que o Brasil era a parte mais fértil e mais próspera da monarquia bragantina. Isso existe desde Dom João IV. Quando Dom João IV, o primeiro Bragança, ele faz o fim da União Ibérica, ele vai, em um certo momento, dizer que o Brasil era a sua vaca de leite. Então, desde Dom João IV, e nós estamos em 1640, há uma consciência de que no Império Bragantino, no Império Lusitano, o Brasil era a porção mais rentável. Isso vai ser repetido ao longo do tempo. Você vai ver vários momentos isso. E isso está claro também com Dom Pedro, na sua forma de corresponder com o pai. O Dom Pedro era uma pessoa, um escrevinhador, ele escrevia muito. Então é quase que possível resgatar o dia a dia dele pela quantidade de bilhetes e coisas que ele escrevia. E é visível que há uma preocupação dele de não deixar o Brasil se separar de Portugal no primeiro e se tornando uma república independente como todas as outras da América do Sul, ou se fragmentando, ou seja como for. Mas para tentar manter dentro da dinastia. Há uma preocupação. E a dona Leopoldina também, nos escritos dela, ela já, basicamente, são as cartas que ela escrevia. Ela não teve diário, mas ela deixou muitas cartas, quase que cotidianamente escrevia para algum parente, para alguém. Então, há sempre essa preocupação de que o Brasil é muito importante para ser deixado. É mais importante deixar Portugal embora e ficar com o Brasil. E isso também se vê em próprio João. O Dom João VI, ele relutou muito de ir embora. Ele tinha uma noção de que, saindo daqui, a impressão que dá é que o Brasil ia se separar. O que mantinha o Brasil dentro do Império era a presença real, a presença do rei. E ele só vai ser expulso. Dom João, no fundo, há uma revolta militar. Essa revolta militar em 26 de fevereiro de 821, essa da divisão auxiliadora, e ela a expulsa
Então, Dom João é expulso daqui, ele ainda tenta, e essa expulsão é interessante. Por que a divisão auxiliadora vai se manifestar? Porque quando tem as cortes, a revolução das cortes, em Portugal, Dom João usa aquela sua tática de ir empurrando as coisas com a barriga, né? Ele não se decide, vai querendo botando panos quentes. Até que, em um certo momento, ele é convencido e ele chama uma espécie de constituinte no Rio de Janeiro. Ele faz um decreto convocando representantes de todo o Império Lusitano para, no Rio de Janeiro, criar e fazer uma revisão. Ele não usa a palavra constituinte, mas ele faz uma revisão da legislação para lhe oferecer e adaptando aquelas novidades que os portugueses estão querendo fazer lá em Lisboa para o resto do Império Colonial. De certa forma, ele deixou, já que Portugal quer fazer a revolução, que siga. Aqui, eu fico aqui no Brasil e eu faço aqui o meu império. Aqui. E, em função desse decreto, é que a divisão auxiliadora vai se mancher. Porque esse decreto, eles vão dizer, o Jorge Avilés, que era o general comandante da divisão auxiliadora, vai dizer que o decreto rompia a unidade da monarquia, rompia a unidade do Portugal. Então, ali eles forçam, e por isso que o Dom João vai ser levado a fazer o juramento de uma carta inexistente. Porque quando a divisão auxiliadora se manifesta, elas exigem, vão lá na Praça da Aclamação, Praça Santana, né? Eles exigem a presença do rei, do Dom Pedro e do Dom Miguel. Ou seja, o rei, o príncipe herdeiro e o eventual príncipe. E os três têm de jurar obediência àquela carta que será escrita. Ele não estava jurando uma carta já existente. Mas por que gerar uma coisa que nem existia ainda? Era em função desse outro decreto que ele tinha lançado alguns dias antes. No dia 18, ele tinha lançado esse decreto convocando uma Constituição para o Rio de Janeiro. Então, na verdade, o Dom João já tinha noção de que aqui era a parte mais importante. E o Dom João tentou ficar aqui. Ele foi ser expulso e ele ainda vai postergar algum mês. Ele vai ficar de abril até 26 de abril, quando ele embarca. Ele vai tentar ver se mexe os pauzinhos, faz manifestações do comércio, não sei o quê, para ver, pedindo que ele ficasse, para ver se ele cria uma situação tal que ele possa ficar aqui. Só que não vai ser feliz. Vai ter o caso lá da Praça do Comércio, em que vai ser um tiro que vai sair pela culatra, porque vai dar tudo errado, e o Dom João vai ter de acabar voltando. Ou seja, respondendo a sua pergunta, havia sim a noção de que o Brasil era a parte mais importante desde do início dos Bragança. E aí, a pergunta, né? Já em falar em ficar, e o fico, né? Porque foi uma coisa extremamente importante e as pessoas também não têm não colocam isso dentro dessa linha de pensamento, né? Dom João vai embora e quem fica? Exatamente. Dom Pedro fica... ele estava titubeante, né? Ele fica porque ele recebe uma série de abaixo-assinados, cartas e inclusive um apelo de Leopoldina que diz que não dá para viajar agora, está grávida. Isso foi descoberto, foi enfatizado pelo livro do Paulo Resutti, mas muitas biografias do próprio José Bonifácio, entre as quais a mais famosa de todas, Otávio Tarquínio de Souza, mencionam que houve um certo protagonismo também de José Bonifácio nesse momento. Isso, em São Paulo, se gosta muito de falar do tal Manifesto Paulista, que foi uma carta que José Bonifácio envia a Dom Pedro e ele manda publicar num anexo, né, da Gazeta na época, e ele consegue fazer com que essa publicação, que ao mesmo tempo foi capaz, esse texto que ao mesmo tempo foi capaz de persuadi-lo, né, em alguma medida, ele manda publicar justamente para ajudar na persuasão do povo, porque ainda que houvesse muitos analfabetos, era muito comum a leitura em voz alta, para que todos participassem. Isso aí já tem sido defendido há algum tempo. Tem um livro muito interessante, na verdade são 4 volumes, né? Guerra Literária, que foi feito pelo José Murilo de Carvalho, a Lúcia Bastos, Marcelo Basile. Eles fizeram uma pesquisa na Fundação Biblioteca Nacional e eu, quando fui presidente, procurei criar um dossiê, e aí a gente abriu a ideia de um dossiê sobre os panfletos da independência, e pelas pesquisas, como é que havia tanto panfleto, tanta coisa pregada na parede,
O pessoal era analfabeto, né? E justamente a hipótese mais forte é essa. Havia essa tradição de leitura em voz alta e de contar para os outros o que estava acontecendo nos textos. Então, os textos tinham força, mas, ao mesmo tempo, os analfabetos tinham influência. Então, essa é uma conclusão muito interessante e inovadora que surge a partir desses textos da Guerra Literária. Mas, voltando ao Fico, o Dom Pedro, então, ele recebe também, se não me engano, umas 8.000 assinaturas no abaixo-assinado. Isso foi uma iniciativa do José Clemente Pereira, que era o presidente do Senado da Câmara. Na verdade, isso é uma espécie de vereança do Rio de Janeiro. Então, José Clemente Pereira, José Bonifácio, Leopoldina, abaixos assinados, tudo isso chega a Dom Pedro e ele resolve ficar. Então, aquela frase que é mais famosa parece que foi dita por outra pessoa em nome dele, foi escrita no dia seguinte, ele teria dito algo um pouco diferente, não importa, né? A bem da verdade é que a mensagem foi que ele ficaria, e ficaria justamente por causa do que o professor Menck acabou de dizer. O Pedro reconhecia a importância, na época, né, desta parte de Portugal. Era a parte mais majestosa de Portugal, e ele entendia que deveria ficar justamente para que não houvesse a possibilidade de fragmentação. A gente sabe que teve uma das cartas escritas ele, além da carta do Bonifácio. A carta do Bonifácio era muito contundente. Dizia que ele ia ser responsável pelo rio de sangue que correria aqui, se ele fosse. Mas teve a carta do Frei Sampaio, a carta do Frei Francisco Sampaio, também foi muito influente, que dizia para ele que quando ele chegasse a Portugal, o Brasil já teria declarado a independência. Então, para ver que como para a dinastia de Bragança, Pedro sair do Brasil seria quase que um abandono. Mas os portugueses da época que estavam discutindo essa Constituição, discutindo o destino de Portugal como um todo, lá nas Cortes de Lisboa, parece que não tiveram essa visão e acabaram perdendo. O Brasil, na verdade, o próprio Bonifácio, patriarca da independência do Brasil, era a favor do Reino Unido. A gente tem que ver que eles se decidem por fazer a independência quando percebem que os portugueses não querem de maneira alguma. Eu acho que isso foi um erro de português, mas agora voltar o historiador não gosta disso. Voltar na história dizendo que poderia ter sido assim, deveria ter sido assado. Mas, a bem da verdade, os portugueses das Cortes de Lisboa que mandaram a mensagem de que ou o Brasil vai ficar, em algum sentido, submetido a Portugal, por exemplo, no sentido de um tribunal superior estaria sempre em Lisboa. Aqui já os advogados que aqui viviam já teriam que sempre recorrer a Lisboa. Eles não teriam a possibilidade de ter um representante da família real, porque era uma exigência dos brasileiros. Os paulistas levaram isso a Portugal, que o príncipe regente, se estivesse no Brasil, o rei estaria em Portugal, tudo bem, só que se o príncipe regente estivesse em Portugal, que o rei estivesse no Brasil. Então o Brasil já tinha conquistado essa centralidade, e essa consciência de que era a parte mais nobre. Então acho que, no fundo, a decisão do Fico, ela foi quase que um preâmbulo da independência. Muita gente diz que não, mas eu continuo achando que sim. Eu acho, inclusive, que o Fico é quase que a independência em si, porque é a primeira vez que o Pedro desobedeceu assim, assintosamente uma ordem de Portugal. Como eu disse o professor Rafael Nogueira, o Pedro é a pessoa que mais tinha a perder. Ele era o herdeiro do reino. O que quer dizer herdeiro? Ele ia ganhar tudo aquilo. Se ele não fizesse nada, se ele ficasse calado, teoricamente ia chegar o reino de Portugal, o reino do Brasil, ia tudo das costas dele. Por que ele vai se mexer? Qualquer tomada de posição que ele tivesse poderia desagradar um lado ou outro. Então ele só tinha a perder. É a pessoa que mais tinha a perder era o Pedro. E o Pedro vai ser forçado pelas circunstâncias, contra a vontade não só dele, como você falou, mas de todo aquele grupo original. Todo aquele grupo original que compôs, eles queriam manter exatamente as prerrogativas do Reino Unido. Era o Reino do Brasil, que tinha uma série de prerrogativas construídas por Dom João, que estavam sendo colocadas em xeque, e era a defesa dessas prerrogativas. Nós fomos expulsos do Reino Unido. Eu falo isso, na verdade, o Reino Unido nos expulsou. Interessantíssimo. E uma coisa que dentro das várias teorias que a gente... E aí o que eu dei uma lida para a gente poder dar uma conversada, é que o professor Menck, continuando, uma coisa que o senhor me falou que eu não tinha parado para perceber. Foi uma independência feita pela elite, né? Mas o professor Menck falou, mas de que lugar não foi? E que ao estudar a história, parece que os nossos vizinhos
foram levantes populares, mas não. Não. Professor Menck. Ou professor Rafael. Aí você... Não, mas o professor Menck, quando a gente estava conversando, ele falou sobre isso e eu achei muito interessante. Eu falei, cara, engraçado. Eu tenho isso no meu inconsciente, que a nossa independência foi feita uma independência, vamos dizer assim, da elite, né? E que os outros não. Mas que elite? Né? Era elite nascida aqui ou era elite portuguesa? Desde que Dom João veio para cá, e a partir de 1815, com a elevação do Brasil a reino, aqueles que o cercavam já eram os brasileiros. Então, ainda que a gente fale em elites, né? Porque naquele tempo, e eu não vou dizer que isso mudou completamente, em geral, elites tem um sentido ruim, o sentido pejorativo, o sentido que fala daquelas pessoas que, digamos assim, ficam com a maior parte do bolo, nem sempre de forma justa, mas existe a concepção de elite como aqueles que estão mais bem formados, compreendendo a situação e, ao mesmo tempo, que estão ali no grupo decisório e tendo não só as benesses, mas os malefícios de ter que tomar decisões extraordinariamente complexas, né, e podendo dar tudo errado, enfim. Mas a elite já era brasileira. Era uma elite formada em Coimbra, majoritariamente formada em Coimbra. Isso está no livro Teatro das Sombras e... como é que era o subtítulo? A construção... Não, a construção da ordem e o Teatro das Sombras, do José Murilo de Carvalho. Então, assim, a formação das almas é outro. A construção da ordem e o Teatro das Sombras. Esse livro, ele procura mostrar que aquela elite que formou o Brasil já era brasileira, nascida aqui. Era a elite filha do ouro, né, de Minas Gerais, era a elite filha dos grandes policultores de São Paulo, a elite filha do açúcar nordestino, enfim, que foi estudar em Portugal, veio para cá cheio de ideias, mas, ao mesmo tempo, diante dessa situação que a gente acabou de descrever, começou já na monarquia joanina, né, a construir, a pensar como é que seria esse Brasil. Então, a gente já estava com uma elite local formada. No caso, acho que é isso que importa. Não é que o povo não impôs, o povo estava, como eu já tinha dito, o povo já estava junto em alguma medida, isso é um estudo muito novo que merece maior atenção. O povo, ainda que analfabeto, tinha sim a sua participação. O número de panfletos encontrados e a importância da imprensa mostra que havia sim uma participação popular, mas evidentemente a escravidão, a mácula da escravidão fazia com que parte considerável daqueles que aqui estavam não tivesse participação alguma. Isso, mas aí é a questão da escravidão. Mas surge, no contexto da independência, o sonho que viria a se realizar em 88 de emancipação dos escravos. Então, assim, a gente já tem na própria elite o José Bonifácio de Andrade Silva, de que falo tanto, um dos motivos pelos quais eu admiro tanto é justamente que ele já queria que, junto com a independência, viesse a libertação dos escravos. Agora, eu imagino que a pergunta dele também fez em comparação com as outras repúblicas latino-americanas, os outros países. E é indiscutível, por exemplo, que Simão Bolívar era da elite, era um aristocrata. Ele era educado, ele viajou na Europa com um tutor e, para se ilustrar, ele foi educado de uma forma mais fina possível, mais aristocrática possível. Assim como todos os que acompanharam. San Martín, Belgrano, todos eles eram... O'Higgins. Eram todos aristocratas. Então, na verdade, quando você fala aqui onde estava o povo estava no mesmo lugar em toda a América, talvez todo mundo. Em cada momento histórico, há características diferentes. Você não pode julgar hoje... pelos valores de hoje, o passado, 200 anos atrás. Então, em toda a América do Sul, foram aristocracias locais que fizeram suas respectivas independências. E interessante que as primeiras manifestações delas foram todas de lealdade à coroa de Espanha, contra a usurpação de José Bonaparte. Então, as primeiras manifestações aqui de independência foram de lealdade aos Bourbon e depois, por questões outras, eles vão acabar reivindicando uma autonomia completa. E essa palavra autonomia é interessante, perdão para abusar, mas quando os nossos pais da independência usavam a palavra independência, na verdade estavam querendo dizer autonomia. Era a manutenção dos prerrogativos do Reino Unido, do Reino do Brasil dentro do Reino Unido. Então era muito mais... Depois é que ela vai ter essa noção de ruptura total.
Mas essa ruptura total só vem, a palavra independência vai adquirir esse conceito pelo evoluir das coisas. Entendi. Porque era mais ou menos uma coisa que eu queria dizer, porque existe uma sensação como se isso tivesse sido ruim, entendeu? E é isso porque eu estava falando sobre essa ideia da nossa ser uma elite. Mas claro que é uma elite pensante, porque não há transformação sem alguém que esteja preparando e preparado para fazer isso. Agora, diz a escola de Chicago, que é uma das escolas historiográficas, né, mais modernas, e que inclusive aqui na UNB estudam muito, que a gente precisa entender como é que pensavam os homens. Como é que será que eles pensavam sobre essa questão elite e povo, né? Claro. Isso eu estudei no mestrado, extraindo das atas. Isso aí está disponível no site do Senado ou da Câmara, né? Qualquer um pode baixar os PDFs. São os anais da Câmara dos Deputados. Na verdade, da Constituinte de 1823. Estão nos anais, estão guardados nos anais da Câmara, mas na verdade é a taquigrafia. O que eles disseram? Havia um taquígrafo que falou, inclusive o professor Menck, que me mostrou aqui em Brasília a reprodução do lugar dos taquígrafos aqui, né? Agora, lá no Rio de Janeiro, em 1823, já havia taquígrafos. Então, eles registraram muitas das falas. É desesperador ler assim, não conseguimos registrar a fala do tal. Mas eu fiz uma análise. O pior é quando está escrito assim, um deputado reclamando, o que botaram na minha boca ontem e não falei. Isso acontece. E o Antônio Carlos fala muito disso. Esse pessoal tem que ser despedido. Imagine você, taquígrafo, tem de escrever isso. Esse pessoal tem de ser despedido. Me botaram coisa que eu não falei, não. Pois é. Perdão, desculpa interromper. E deu para encontrar ali o que eles estavam pensando sobre essa questão. Eles herdaram um pouco as discussões francesas, que por sua vez herdaram discussões lá da antiguidade. O iluminismo francês, ele traz um pouco dessa ideia de resgate da antiguidade, tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista político. E esse resgate faz com que na reflexão sobre a política eles se voltassem a textos antigos. Então eles citavam, por exemplo, o Políbio. Políbio foi um escritor romano, na verdade de origem grega, mas do período romano, e que ele explica que havia sistemas de governo como, por exemplo, a monarquia, a aristocracia e a democracia. Então ele já compreendia que havia, digamos assim, o governante único, os poucos que detinham um poder enquanto elite, que justamente é a elite, e os muitos, né, que são os representantes, o povo, né, em alguma medida, o povo ou seus representantes. E quando você tem um governo bom exercido pelo tem a monarquia, mal exercido pelo tem a tirania. Bom exercido pelos poucos, ou seja, existe a elite boa, a aristocracia. Os aristóiven é um radical grego que significa justamente os excelentes, os melhores. E os maus, aqueles que governam para si e que são poucos, oligarcas. Né? E ao mesmo tempo você tem a democracia e a demagogia, isso depende da tradução. Então, assim, existe também, assim, o povo não é essa coisa linda, maravilhosa. Precisa existir uma, digamos assim, isso é a visão deles da época. A visão que entregar tudo para o povo pode fazer com que o povo também se autoprejudique na medida em que exploradores das massas, né, façam com que se aproveitem da maioria, da ignorância, das turbas, das paixões, fazendo com que não houvesse ordem e não houvesse bem nem para a própria maioria. Então existe isso. Eles tinham muito medo do que eles chamavam justamente de anarquia, e democracia não era uma palavra usada assim elogiosamente como a gente hoje usa em defesa da democracia liberal. Eles não tinham ainda todas essas concepções. Enfim, para concluir, eles interpretavam que era preciso existir uma aliança entre, no caso, como eles defenderam a monarquia. Então, isso nas palavras do José Joaquim Carneiro de Campos, futuro Marquês de Caravelas. Ele disse isso na Câmara. É uma monarquia porque nós queremos que o imperador aqui resida, mas é uma monarquia temperada porque existirá o lugar da elite, que é o Senado, olha só, e o lugar do povo, que é a Câmara, por representação. Tá? É evidente que aquilo que eu falei tem que ser considerado.
Neste povo participante em alguma medida, porque lá a gente sabe que a Constituição que vai surgir depois de 23, no ano seguinte, ela vai colocar algumas regras para os votantes, né? E os votantes elegerão os eleitores, que por sua vez elegerão os deputados. Mas esses participantes, eles já têm uma regra econômica, ele tem um coeficiente ali de renda anual e, ao mesmo tempo, eles já sabem ler, têm uma cultura. Não existia, na verdade, o analfabeto poderia votar. Isso, o censo literário vai surgir na Reforma Saraiva, na década de 60, se não me engano, do século XIX. Mas até lá, analfabeto que cumprisse com a questão censitária estava votando. E dada a inflação, no próprio império, grande parte da população votava. Inclusive, o escravo recém-alforreado conseguia renda anual para votar. Então, assim, houve um momento de grande participação no Império. Mas ali no início, a consideração do que era povo era pequena, porque não havia extensão da cidadania a quem não tivesse renda anual tal e a quem fosse, evidentemente, escravizado, porque era considerado propriedade. Fato contra o qual José Bonifácio se revolta na sua representação sobre a escravatura, dizendo com todas as letras que seres humanos jamais poderiam ser tratados como propriedade, e cita desde a Bíblia e textos antigos, quanto os contemporâneos dele lutando no contexto inglês, como Wilberforce, pela libertação dos escravos no mundo todo. O próprio Pedro também escreveu um artigo. O Pedro escrevia artigos jornalísticos. E ele escreveu defendendo a abolição dos escravos. Então, a abolição da escravatura não era uma coisa exclusiva do Zé Bonifácio. Havia um grupo razoável de pessoas bem colocadas, o próprio imperador, em que escreveram contra a manutenção da escravidão. Então, o que houve foi circunstâncias econômicas básicas. O único daquela família real que realmente deixou claro que defendia a escravidão foi o Dom João. Nesse aspecto, o Dom João ele realmente enrolou, digamos, a diplomacia inglesa para postergar o fim da escravidão. Agora, os outros foram pelas circunstâncias políticas e econômicas do país que não anteciparam a emancipação. Todos os outros membros da família real, Pedro I, Pedro II e a própria Dona Isabel, eram contrários à escravidão no íntimo pessoal, no foro pessoal. Apenas as circunstâncias políticas não nos levaram a poder expor, digamos, de uma forma mais declarada a sua abominação a essa instituição. Afinal, era uma monarquia temperada, né? Eles dependiam das decisões da Câmara, né? Principalmente da Câmara, né? Inclusive o Cotegipe, que era o primeiro-ministro, que vai ser a primeira... Nós estamos fugindo aqui, para a escravidão, para a abolição. Mas o Cotegipe, quando vai ser destituído, ele vai reclamar que a princesa Isabel, a Dona Isabel, estava dando um golpe parlamentar para destituí-lo, porque ela sabia que ele era contra. Razões outras. Ele achava que quem devia patrocinar a abolição da escravatura devia ser o Partido Liberal, nunca o Partido Conservador. Ela vai derrubá-lo com um golpe parlamentar. E aí, por causa desse temperado. O Pedro II nunca teve essa ousadia de dar esse golpe para poder fazer. E o Pedro II sério, espero que a gente traga vocês para conversar também sobre, porque eu acho que é uma personalidade um personagem da nossa história fantástico, que ainda assim, não é, eu acho, interpretado do jeito que deveria ser. Apesar do livro, adorei o livro do Barbas do Imperador, gostei muito, foi uma coisa muito fantástica. Mas chegamos à independência ou morte, né? Com a questão da independência, eu gostaria de falar o seguinte: nós tivemos... É interessante você escolher uma data. No fundo, não existe uma data, existe um movimento ou um processo. Você começa, a primeira independência de verdade começa em 1808, quando nós temos o fim do exclusivo colonial. Porque uma colônia serve para quê? Basicamente para enriquecer a sua metrópole. Como é que ela enriquece? Fazendo um exclusivo comercial, você fazendo apenas o comércio com a sua metrópole e dessa forma canalizando todo eventual lucro, deixando no intermediário a metrópole. Isso termina em 1808. Então, em 1808, nós temos uma independência econômica. Nós vamos ter uma independência jurídica quando? Em 1815, o Reino Unido. No Reino Unido, você tem equilibrado, os dois estados
são reinos iguais, dos mesmos, com todos os mesmos direitos. Então você tem o Reino Unido, que o Brasil, Portugal e Algarve. Algarve você pode discutir, mas o Brasil e Portugal tinham instituições claras e próprias. Então você tem uma independência jurídica. Nós vamos ter uma ruptura de vínculos em 22. E essa ruptura de vínculos também vai ter etapas. Vai ter o FICO, que vai ser a primeira vez que vai desobedecer. Então, depois vai ter... A Constituinte vai ser convocada antes do 7 de setembro. Você vai ter o Conselho dos Procuradores antes. Você vai ter uma série de eventos que vão se somando. O 7 de setembro é uma data que o próprio Pedro valorizava muito. O Pedro falava, só que ele falava que não era Ipiranga, ele falava Piranga. Ele, nos escritos dele, ele tirava o I. Nunca entendi muito exatamente por isso. Por quê? Mas ele botava o Piranga, nas margens do Piranga. Mas aí ele vai fazer uma ruptura, vai ser o fim da paciência, ele vai achar que está sendo desrespeitado pelas cortes. Mas você tem logo depois a aclamação, que é um ato assim, talvez até mais simbólico. Por quê? Porque em Portugal não tinha, os reis não eram coroados, os Bragança não eram coroados, eles eram aclamados. E a última aclamação tinha sido Dom João VI. E Dom João VI estava vivo. E você estava em um reino dele, dentro do território dele, tendo uma aclamação de um outra. O filho dele estava se aclamando com ele vivo. Aquilo é felonia. Aquilo no direito medieval, direito feudal, é o pior de todos os crimes. É quando o vassalo se insurge contra o soberano. Então, ali a felonia por uma data assim, que é 12 de outubro, que é feriado até hoje. Interessante que a República manteve, porque é de Nossa Senhora da Aparecida. Mas, no fundo, originalmente era o aniversário dele. E depois nós temos a coroação do Pedro I. Quando você dá, então, a coroação também é sagração. E a coroação é uma ruptura, outra, porque é um ato em que você repete lá o profeta Samuel, quando o profeta Samuel unge o rei Davi. Então, essa é a origem dessa sagração, que todas as monarquias da época. Portugal não tinha, porque achava que a soberana de Portugal era Nossa Senhora da Conceição. Então, por isso os reis não colocam. Se você olhar todas as imagens daqueles reis, a coroa está sempre ao lado. O rei português, os Bragança, nunca colocavam a coroa na cabeça. Mas vai ser no dia 1º de dezembro. Por que 1º de dezembro? É o dia da aclamação de Dom João IV. E o que tem o Dom João IV? É quando tem a ruptura com a Espanha, o fim do Reino Unido. Da União Ibérica, Reino Unido, da União Ibérica. Então, o fim da União Ibérica foi a aclamação do primeiro Bragança, foi no 1º de dezembro. E Dom Pedro escolheu uma data simbólica dentro da história de Portugal, até para representar que ele era o descendente do João IV, agora ele faria também aqui a emancipação definitiva do Brasil. Então, nós temos diversas datas. O próprio 12 de outubro, era aniversário dele. Era aniversário dele, eu falei. É aclamação. Então, e é interessante, né? Porque eu fico sempre com a imagem do Pedro Américo na cabeça. Ele em cima de um grande, belíssimo cavalo, né? E bradando o Independência ou Morte, que dizem aí, né? As fontes históricas dos historiadores, que não foi, ele falou 2 vezes, né? Falou um pouquinho, falou, né? Depois veio e arrumou mais a frase de como é que seria falado, etc. Mas que é o testemunho do Padre Belchior, né? Então, existem 6 testemunhos. 6 pessoas daquela lá escreveram ao longo da história, dando seus respectivos testemunhos da lembrança. Sobre o momento. Alguns pouco depois, outros muitas décadas depois. Então, existem variantes. O do Padre Belchior tem essa, porque todos eles se colocam, todos esses testemunhos, esses 6 personagens, se colocam em posição de destaque. E os outros não colocam essa personagem com tanto. Então você tem aí, pode dar para escolher. Mas dizem que na história você faz esse... É bom você ter essas discordâncias, né? Porque eu acho que tem uma professora aqui da UNB que, conversando com o professor Pedro Ferrari, ele diz que é nessas rupturas, né? Que você vê mais ou menos onde é que está mais ou menos a história do jeito que ela deve ter acontecido, né? Porque, na verdade, cada um tem a sua perspectiva. Ninguém mentiu, só que cada um deu a sua perspectiva, cada um tem o seu olhar. E algumas décadas depois, então se lembra mais de um detalhe, dão mais realce aquelas partes que ele participou do que o vizinho participou. Sim. Então é natural. Mas olha, eu gosto da data, viu, do 7 de setembro, e não digo isso só por uma questão de, assim como eu gosto de chocolate ou gosto de café, mas porque eu acho que é muito importante ter uma data. Claro. Aquela data é a data da independência. Porque se nós pegarmos o ano, olha a quantas datas o professor Menck teve que se referir. Claro. São muitas.
Você pega janeiro, fico, você vai pegar em junho a convocação da Constituinte, vai em setembro o grito, mas ao mesmo tempo em agosto teve os manifestos de agosto. De 1º ao dia 6. Exatamente, o de 1º e o de 6 de agosto. Os manifestos de agosto são quase declarações de independência. Uma escrita pelo Bonifácio e a outra pelo Joaquim Gonçalves Ledo. Nós temos em outubro, 12 de outubro, aniversário de Pedro I e a sua aclamação, e 1º de dezembro, enfim. Então a gente tem um monte de data. E o 7 de setembro, não só o Pedro I gostava, mas, se não me engano, foi em 1826 que o parlamento elegeu essa data como a principal. E eles estavam em dúvida sobre o 12 de outubro, o aniversário de Leopoldina e o 7 de setembro. E aí foi eleito o 7 de setembro e ficou assim. Eu não sei agora, porque precisava pegar e eu não trouxe preparado aqui, mas eu não sei se foi para marcar o feriado, mas eleger como a data da independência. Isso é questão de feriado, já mudou tanto a nossa Constituição, legislação, etc., que acho que nem tem tanta importância. Mas o fato é que eles elegeram como a data central. E é por isso que eu acho que a gente precisa de uma data central. A mesma coisa eu digo sobre o quadro do Pedro Américo. Aquele quadro, assim, a gente tem que interpretar arte. A interpretação artística, ela é diferente da visão histórica. Um quadro não é uma fotografia, né? Um quadro é uma representação que precisa, em alguma medida, te trazer... Precisa não. Isso depende da escolha do artista. O artista Pedro Américo escolheu representar aquele momento com suntuosidade, com grandiosidade. E, para isso, ele precisava alterar alguns fatos históricos que... no quadro, alterariam esse fato, alterariam a percepção daquele que está vendo. Mas o fato dele estar vestido de tal qual forma, dele estar numa mula, na verdade é uma besta-baia, é um animal nobre, é um animal grande, bonito também, parece um cavalo e é forte, tem umas patas grandes, assim, por quê? Porque precisa ser mais forte para subir e descer serra. Então, assim, se vocês procurarem depois, é um animal maravilhoso. De qualquer forma, assim, estivesse ou não em cima de um burrico, aquele quadro tem a missão de retratar a grandiosidade, digamos assim, interior do evento. Então eu não vejo que o quadro do Pedro Américo seja ruim. Ao mesmo tempo... Também eu acho que não. Eu acho que está na imagem, está no inconsciente, eu acho que coletivo no Brasil, né? Porque eu não consigo ver para trás. E é bonito também. Hã? E é um quadro muito bonito. E é bonito. E é lindo, é o que a gente aprende, eu acho que é isso que você está falando. Eu acho que a gente precisa ter esse momento, porque é um momento nosso, Brasil, o brasileiro, sentir que, né, a partir dali estamos construindo a nossa própria história. E se me permite me corrigir, assim, mesmo a fotografia, ela pode ser mais artística do que simplesmente uma captura exata do momento. A fotografia é uma arte também. Então você pode, a partir da fotografia, que muitas pessoas pensam, não, então está captando a realidade. Mas um átimo de segundo que a pessoa que falou, por exemplo, eu estou aqui falando de bom humor e sorrindo o tempo todo. O fotógrafo capta, sei lá, num momento, eu com uma cara já mais fechada, mais grave, é a arte que ele... E essa fotografia for divulgada, eu fico como alguém... Entendeu? Nervosinho, sem paciência, pouco simpático. Então, assim, mesmo a fotografia que parece simplesmente a captação do real, não, ela tem, assim, coeficientes mais ou menos artísticos. E no caso do quadro é semelhante. Muita gente... o treinamento acadêmico do artista da época, quando a gente está aí nesse período do século XIX de formação da nacionalidade, o treinamento acadêmico, você vai retratando realmente a coisa como ela é. Aí, posteriormente, você vai trazendo esses aspectos de interpretação, interioridade, e é assim que eu vejo que tem o seu lugar. Assim como filmes, né? O próprio Independência ou Morte, feito na década de 70, no sesquicentenário, né? Por ocasião do sesquicentenário. Ele é muito bem feito do ponto de vista da vestimenta, das localidades, das falas que tentam colocar, às vezes são falas de cartas, de bilhetes, tudo, mas evidentemente tem um ou outro aspecto não tão perfeitos, mas... É preciso costurar, né? Porque também senão fica uma coisa muito chata, com um pouco de ficção para poder dar e virar um filme, virar uma arte, né? Claro. Mas a história em si é muito, muito bacana e ela é um romance que aconteceu. Já foi dito isso. O Maurice Duran,
escreveu um prólogo daqueles dos Reis Malditos, escreve: a história é um romance que aconteceu. Então, às vezes, você pode ser fiel a ela, que será um bom romance. Fantástico. Estamos chegando ao nosso final. E, além de fazer o agradecimento da nossa biblioteca demonstrativa pela presença de vocês, também queria que vocês falassem um pouquinho da onde que podemos encontrar vocês, onde que as pessoas, né, possam seguir o trabalho de vocês, né, contar um pouco do seu trabalho hoje, que você está aí com essa grande missão aqui em Brasília, que eu espero que seja frutífera e que faça realmente uma grande diferença para nós e para toda a população, né, que eu acho que você está aí com uma missão fantástica. E, professor, também o senhor contar onde é que encontra os seus trabalhos, né, que eu antes não os conhecia, mas fui na internet e sei que a gente tem muita coisa para fazer. Rafael. Essa nova missão que eu assumi aqui, de secretário nacional de Economia Criativa e Diversidade Cultural, eu a considero belíssima. Inclusive, o nome não faz jus àquilo que eu estou fazendo, né? Porque debaixo da minha secretaria, da minha alçada, está a diretoria do livro Leitura, Literatura e Bibliotecas. E debaixo da qual está a BDB, né, a Biblioteca Demonstrativa. Então, assim, eu também estou intimamente vinculado aos livros, à leitura, à literatura, às bibliotecas, mas isso não consta no título. Vejo que estamos em boas mãos. Gostei. Então, de qualquer forma, eu me sinto aqui convidado, porque a Biblioteca Demonstrativa é uma instituição de grande tradição, não só em Brasília. Ela é demonstrativa não por acaso. É um exemplo para todas as bibliotecas públicas brasileiras, né? A bibliotecária Conceição Moreira Salles representou aí um marco mesmo, e ela era apaixonadíssima por esta biblioteca, e essa biblioteca realmente é um exemplo, e eu quero reabri-la ao público, retomar a força, o impacto e a importância que ela tem para as bibliotecas públicas. Então, assim, o nome, né, para economia criativa, é uma coisa fantástica. Eu acho até ligado ao bicentenário, a gente está tentando criar uma rede de cidades criativas, que é algo que só a Unesco tem no mundo. A gente quer fazer a nacional, para justamente porque o papel do Estado em relação às artes e à cultura em geral é muito difícil de se... Muitas experiências já surgiram. O que eu acho mais interessante é justamente fomentar essa criatividade artística que tem a capacidade de cuidar do processo criativo enquanto também cuida de sua sustentação. Isso é extremamente importante. Que muitas vezes o artista interpreta que ele precisa... o seu talento tem de ser reconhecido pelo governo, portanto ele merece ser pago por isso. E às vezes pode ser assim, mas nem sempre. A gente pode fazer com que as estruturas da cultura sejam fortalecidas para que os artistas, também conhecendo as necessidades que a criatividade artística faz com que apareçam também, a criatividade econômica, ou seja, essa base apareça. Então isso é extremamente interessante. E essa rede que a gente quer criar é para fortalecer as cidades que já são criativas. São 12 reconhecidas pela Unesco, entre as quais esta Brasília é a minha Santos, mas a gente tem também um desafio de fomentar essa criatividade em várias outras cidades. Ao mesmo tempo, a gente tem... Eu chego a esse cargo depois de 2 anos e 3 meses, presidente da Fundação Biblioteca Nacional, que já era a instituição mais antiga do Brasil, trazida por Dom João. Tem a ver com tudo, porque a Biblioteca Nacional foi trazida a partir de 1810, aí claro, ela já estava encaixotada em 1808, mas vai sendo trazida de 1810 a 1814, e ela é comprada na independência. No contexto da independência, naquele tratado que gerou o reconhecimento de Portugal, a independência do Brasil, a Biblioteca Nacional foi comprada por Pedro I a preço alto, a um preço bem alto. Então, assim, representou quase, se não me engano, 15% do valor pago a Portugal, porque Portugal exigiu que se pagasse por todas as instituições aqui deixadas, né? Instituições, estruturas, dinheiro, inclusive os recursos da Biblioteca Nacional. Não sabia dessa história. Ela foi deixada aqui no contexto da independência. E então, é uma joia, né? É uma joia. É uma joia. Quem não conhece, deve conhecer, que vale a pena. Quando for no Rio de Janeiro, não vá só às praias, mas passe na Biblioteca Nacional. Exatamente. Tem o Tesouro Bibliográfico, a missão dela é a preservação da memória bibliográfica do Brasil, mas tem também o seu tesouro arquitetônico, construído lá no início do século XX, no contexto das reformas Pereira Passos. Então, assim, você tem ali na Biblioteca Nacional um grande motivo de visitação, de fato. Ela é mais cofre do que biblioteca pública. É diferente desta biblioteca, por exemplo. Quando esta biblioteca se abrir, ela se abre para emprestar livros, para fomentar a leitura de todas as idades. Uma biblioteca nacional, porque é um gênero,
não é só o Brasil que tem, Claro, quase todo todos os mundo, países têm. Todos. A Biblioteca Nacional ela é um cofre, ela precisa guardar, proteger. Então ela abre com muito cuidado aquele a quem a gente sabe que vai fazer uma pesquisa, que está realmente realizando algo sério. Porque senão, se some uma obra aqui e outra ali, não tem como repor. É impossível. Então a Biblioteca Nacional tem esse caráter. Eu também vim do audiovisual e trabalhei muito com a independência. Então, assim, eu tenho todo aquele contexto de professor. E eu via que havia um brilho nos olhos dos alunos, né? Muita gente diz, os alunos brasileiros não têm interesse. Não brasileiros, mas adolescente em geral não tem interesse. E eu na verdade, via que o interesse existia. Então, isso me estimulava muito a estudar cada vez mais para contar para eles isso. E também por causa da minha formação em Direito, eu uni História, Direito e Filosofia e fui estudar aí o que pensavam os nossos homens que estavam construindo o Brasil. Então, para mim, a independência, além do 7 de setembro, é uma construção que, como disse o professor Menck, começa principalmente em 1808, mas em 1808 já existe uma herança de tudo que Portugal construiu, então é uma coisa muito longa para falar, mas 7 de setembro é a data marco, mas a partir de então há uma construção constitucional, uma construção parlamentar, uma constituição de um Estado, né, de um império e depois de uma república. Então, assim, essa construção toda importa para mim. Então, vou estudar, acho que até o fim da vida, o Brasil. O Brasil é fascinante. Não, temos muita coisa para estudar. Já vi aí que vários novos... E essa história da leitura em voz alta é uma coisa interessantíssima. Interessantíssima, que faz até uma conexão que a gente estava falando hoje com um audiolivro, etc. E aí, professor... Mas, Rafael, depois, e onde é que a gente pode lhe encontrar? Eu tenho redes sociais, eu costumo usar muito o Instagram, nogueira.r, mas também uso o Facebook, o Twitter, menos Ótimo. O Twitter, mas o YouTube também, digitando Rafael Nogueira, se não me engano, eu sou o primeiro que aparece. Tem uns 30 mil inscritos já. Que legal. Professor? Eu já sou o oposto. Tecnologicamente sou nada. Eu não sou... Eu sou funcionário da Câmara dos Deputados, funcionário concursado. Podem encontrar suas obras disponíveis para baixar, né? Pode, são gratuitas. Pode baixar na Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Onde a gente lhe encontrou sobre todos esses assuntos de independência, porque, na Brasil. verdade, eu sou quase o assistente técnico da comissão do bicentenário da Câmara dos Deputados. É uma comissão que já foi montada na legislatura passada, pelo menos desde 2000. Nós tivemos um grande evento em 2008. Em 2008, nós fizemos uma grande exposição no Salão Negro da Câmara dos Deputados para comemorar a vinda da família real e o início do processo. Depois, houve um intervalo. Em 2017, nós voltamos e todo ano nós temos feito internamente na Câmara dos Deputados uma exposição com um evento. Em 2017, o tema foi a Dona Leopoldina, foram os 200 anos da vinda de Dona Leopoldina. Então, é os 200 anos de cada evento até chegar à independência. Em 2018, nós tivemos 200 anos da aclamação de Dom João como rei do Reino Unido, então todo o processo, todo o período joanino, toda a obra joanina. Nós tivemos em 2019 os 200 anos da volta de José Bonifácio ao Brasil, porque boa parte da vida dele foi no estrangeiro, ele passou muito no fundo, ele passou uma porcentagem relativamente pequena da vida dele aqui. Ele veio para o Brasil já aposentado. Ele já queria curtir a velhice junto à mãe. Ele falou que a mãe dele ainda estava viva, fazia 30 e tantos anos que não havia, porque ele tinha partido jovem, fez a vida na Europa como cientista, foi professor em Coimbra, teve uma coisa, fundou a cadeira de geologia em Coimbra. Então ele voltou em 19. E daí vai começar a ser as circunstâncias vão levá-lo à política. Em 20 nós tivemos os 200 anos da Revolução do Porto, Revolução Liberal do Porto, que o Brasil aderiu maciçamente. Hoje nós vemos aquela coisa assim, quase que uma coisa lá da Europa, não tem nada a ver. Mas na época foi uma adesão maciça. E foi inclusive daquelas circunstâncias dela que Dom João acabou tendo de voltar para Portugal. Então, e era Reino Unido ainda, era parte da nossa história. E nós realmente fomos, todas as capitanias brasileiras, algumas já se chamando província na época, todas elas elegeram deputados. Então, essas no âmbito da adesão à Revolução. E essa primeira eleição se deu justamente em 21. Então, em 1821, nós tivemos 200 anos da primeira eleição. E tudo isso o senhor escreveu? Tudo isso, cada um desses tem um livro. Está na Câmara. Está na Câmara. Então, cada um tem uma exposição, tem um livro original, é um livro de divulgação.
E fizemos um convênio com os Correios e Telégrafos e lançamos um selo. Então, cada um desses anos tem um lançamento de um selo. E nós temos também uma sessão solene, né, da Câmara dos Deputados, lembrando esses marcos. Então, na verdade, desde 2017 nós estamos fazendo todo ano. Então, a minha contribuição tem sido no âmbito dessa comissão e esses livros. Porque evento é evento. Passa. O que fica é o que está escrito. Escrito permanente. Então, no fundo, cada um desses anos eu aproveitei para deixar um pouco para divulgar. Mas está tudo no termo de papel e biblioteca digital. Na Câmara lá, biblioteca digital da Câmara dos Deputados, e lá vai estar os livros referentes ao bicentenário da independência. Aproveito também para dizer que as exposições que foram feitas na Biblioteca Nacional, isso também desde 2018. Eu chego em 2019 e continuo e aprofundo uma tendência de já celebrar o bicentenário ali. Nós temos exposições virtuais disponíveis. Também é algo que fica se o digital for bem preservado, que era um drama que nós vivíamos lá. Então, as exposições virtuais de uma exposição sobre Dom João, uma exposição sobre Dona Maria, essa foi feita por iniciativa da minha gestão, uma exposição sobre Dona Maria I, né? Elos de uma mesma corrente, Portugal e Brasil, uma exposição sobre o Teatro da Independência, que foi lançada há pouco tempo. Nós estamos fazendo dossiês dos documentos existentes na Biblioteca Nacional sobre José Bonifácio, né, Pedro I, Leopoldina. Então, deixei isso como legado. Luiz Carlos Ramiro era um dos coordenadores gerais convidados por mim. Agora ele assumiu a presidência e está seguindo esse legado também. Mas é possível encontrar tudo isso e aquilo que está por vir também no site IBN Digital, não é? E aqui na Secretaria Nacional, como eu já disse, nós estamos preparando aí edições, né? Já que a gente cuida também de livros e literatura, edições sobre os fundadores. Depois eu vou explicar melhor. Deixa essa guardada. Só vou mencionar. Quando a gente vai fazer com o Jamiro. Isso. Estamos preparando também um evento com orquestra. A gente está tentando Viena ou Lisboa, justamente por ocasião de Leopoldina e Pedro. Que legal. E estamos preparando essa rede de cidades criativas e mais alguns outros eventos que, se eu anunciar antes, acho que é um risco spoiler. A gente precisa fazer o projeto, ter a certeza de que ele vai acontecer, mas a gente está se preparando bastante para as comemorações desse 2022 aí. Maravilha. Rafael, Dr. Menck, brigadíssimo. Pena que tenha sido tão rápido. É rápido. E eu acho que a gente abordou aqui vários cenários, né, dessa nossa independência. Agradecer imensamente ao tempo de vocês, agradecer ao pessoal da Voar, que é que está organizando, ao Marcos Linhares, que é o nosso coordenador, e aí toda a equipe, João, obrigadíssimo pela produção. Obrigado e até a próxima. Um abração, gente. Tchau, tchau.